Palavra para vencer. Glória a Deus, eu tenho uma mensagem linda do Espírito Santo para você, está em Salmos capítulo 63. Salmos 63, versículo 1, o salmista Davi diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O que eu queria enfatizar com você é logo no início, quando Davi diz: Tu és o meu Deus e de madrugada te buscarei. Quando ele diz de madrugada, ele não quer dizer que todos os dias ele acorda 3, 4 horas da manhã para orar, mas ele está querendo dizer que sempre ele busca Deus em primeiro lugar, porque de madrugada a primeira coisa que você vai fazer, né? Assim que você acorda, você vai buscar o Senhor. E é o que ele está dizendo, que a primeira coisa que ele faz, né, quando ele está em situações difíceis ou no seu dia a dia mesmo, a primeira coisa que ele faz é orar a Deus. Muitas das vezes nós temos a tendência de deixar a oração em último lugar, como último recurso. Nós batalhamos com um problema, com uma situação por muito tempo, às vezes pela nossa carne, pela nossa força. Quantas vezes nós passamos dias e dias murmurando, reclamando, contamos o problema para os amigos, mas não oramos, né? Nós contamos para as pessoas e dizemos até para o pastor da igreja: ai, como eu queria que Deus me abençoasse, como eu queria que Jesus transformasse a minha história. Pede oração, eu peço oração pela área da minha vida que está com problema e tal. Não há nada de errado nisso, mas quantas vezes eu pergunto para as pessoas que me pedem oração: você já orou a respeito disso? Você já orou a respeito desta situação? Você já clamou a Deus e pediu a sua resposta? Ah, ainda não orei porque eu me encontro sem forças, né? Eu encontro desanimada. E aí você fica carregando um fardo pesado por dias e dias, meses e meses, ou às vezes anos e anos, sem antes buscar a Deus. A primeira coisa que Davi diz aqui, ó: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Em qualquer momento, em qualquer situação, a sua primeira decisão, o seu primeiro recurso deve ser falar com Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ver Deus mudando a sua vida, se você quer ver Deus mudando a sua história, em primeiro lugar você precisa buscar a Ele, porque quando você deixa a oração como último recurso, quando você deixa a oração como a última opção, talvez você até já tenha dito esta frase: ah, o que me resta é orar, o que eu posso fazer, né? O que me resta é orar. Como se a oração fosse o último recurso, na verdade, sendo que ele é em primeiro lugar. Então, quando você deixa a oração como derradeiro na sua vida, como a última opção, você está mostrando que você não confia em Deus. É isso mesmo. Você está dizendo que como se Deus não tivesse poder para mudar a situação. Às vezes você diz: eu já tentei, eu já falei, pastor, eu já briguei, né? Eu já fiz tudo o que eu podia. Agora o que me resta é orar. Você fez tudo errado. O que você precisava fazer em primeiro lugar é orar, 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 falar com Deus, buscar a direção, buscar a bênção do Senhor, para depois fazer o que Ele mandar você fazer. Porque às vezes você está fazendo o que Deus não mandou você fazer. Você está agindo da maneira que Deus não mandou você agir. E às vezes você quer resolver a situação do seu jeito e você vai lá, coloca suas mãos e começa a tentar resolver da tua própria maneira, atrapalhando o trabalhar de Deus. Porque Deus tem um trabalhar específico e a forma dele é perfeita, porque no nosso Deus não há erro, no nosso Deus não há engano. Ele não se engana, não erra, ele não mente, ele sabe o que faz. Nós erramos, nos enganamos muitas vezes, nos decepcionamos, mas Deus não, ele sabe muito bem o que faz. Então, como Davi, ele buscava Deus em primeiro lugar. Não fique lutando com uma situação por dias, por anos, por meses, murmurando, contando para todo mundo sabe sua situação, menos Deus, porque você contou para seu pai, para sua mãe, você contou para os seus vizinhos, para os seus amigos, seus colegas de trabalho, contou para o seu pastor, para os obreiros, todo mundo sabe, mas você não contou para Deus. E em primeiro lugar, o que você precisa fazer é contar para Deus. E assim você vai viver uma vida bem mais leve, bem mais tranquila, bem mais em paz, porque Deus, estando no controle de tudo, pode ter certeza,
Ele vai mudar toda a situação. Recentemente atendi uma irmã assim, me lembrei agora, que ela me contou um problema que ela enfrentou no dia anterior. E ela disse: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu estou muito triste porque aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: você já orou a respeito dessa situação? Ainda não orei, porque eu fiquei tão decepcionada. Falei: vamos clamar a Deus, vamos pôr Deus em primeiro lugar, né? E Deus, ele vai mudar a situação. E aí nós oramos e no mesmo dia Deus, ele veio e resolveu toda a situação. Ela veio agradecendo, dizendo que chorou à toa, né? Que ela perdeu a paciência à toa e que se ela tivesse orado, ela não teria passado por toda aquela dor de cabeça. É assim, fica como lição para você, amém? Como Davi, busque a Deus de madrugada, antecipe-se em buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça e a sua palavra. E as outras coisas serão acrescentadas, amém? Palavra para vencer.